Pessoal, bom dia. Estamos aqui de novo para mais um call mensal. Eu sou Marcelo Cavalheiro, estou aqui com o Elcio Assuda, meu sócio, e vamos falar um pouquinho aqui de carteira, vamos falar de cenário, então tem bastante coisa hoje. Acho que tem Ucrânia aí, que é uma coisa nova também, né, não só nessa semana, né, mas nas últimas semanas. Vamos lá. Vou falar como é que a gente tem se posicionado de janeiro para cá, né? A gente, assim, já tinha dito lá atrás, começou o mês de janeiro mais leve, a gente percebeu que tinha um fluxo muito grande para o mercado, ainda que a gente tenha visto a continuidade aí de resgates na indústria em geral. Do nosso lado, a gente tem tido muito menos do que já tivemos, não é uma coisa recorrente aqui para a gente, mas a gente tem visto que a indústria de fundos de ações sofreu mais ou menos 20 bi de resgates em 2 meses. Por volta de 10 e 10, aí um pouquinho mais no mês do que no outro. Mas, assim, são níveis ainda muito elevados e que ainda levam ao desfazimento daquelas posições lá do passado, né, em menor monta hoje. A gente vê os temas domésticos aí muito menos pressionados do que já estiveram. Mas, de qualquer maneira, ainda tem alguma venda residual aí, dessa parte doméstica. E o que a gente viu foi um grande fluxo para ETF, e mais do que ETF, agora ainda para commodities. A gente vê alguns nomes aí de ETF performando mal, como o caso de Ambev, enfim, empresas que têm algum problema de custo, né, que são short commodities. Ambev, claramente, né, tem que comprar trigo, tem que comprar lata de alumínio, então tem muita coisa, energia, né, muita coisa que acaba pesando no custo dessa empresa. Mas, de uma maneira geral, a gente viu um fluxo pesadíssimo para commodities. Nos 2 meses aí, até está na carta aí nossa, tem alguma coisa como 60 bi de fluxo, se não me engano, um pouco mais até. Bastante coisa. Acho que o Brasil também, agora mais recentemente, virou assim, uma alternativa interessante de emergentes. A gente já tinha lá atrás tido problema com Turquia, agora problema com a Rússia. Então, o Brasil tem essas duas coisas, né? Emergente um pouco mais estável, né? Estável, podemos dizer, com um peso grande de commodities no índice. Então, acho que assim, o pano de fundo é esse. A nossa carteira nunca é guiada pelo índice, né? A gente sempre falou isso, a gente não olha para o índice para compor a carteira, mas claro que a gente olha para fluxo quando faz sentido. A gente acabou aumentando a posição em commodities, a gente vinha já com uma posição grande, a gente é um pouco mais diversificado nas commodities do que o índice carrega. A gente gosta muito de celulose, que acabou não performando bem, e gostamos de frigoríficos também. São duas teses frigoríficas. Acho que tem uma tese interessante, que primeiro, uma dificuldade enorme com trabalhadores nos Estados Unidos. Você não tem força de trabalho adicional lá. Acho que o Elcio vai até comentar um pouco, é uma das causas da inflação lá, e da dificuldade do mercado de trabalho. Você tem um mercado extremamente concentrado, né, em plantas muito grandes, diferente do Brasil. O Brasil tem muitos frigoríficos menores, né, plantas menores, e na mão de vários players. Lá é muito concentrado, tem 3 players aí com 70% do mercado. Então, a gente acha que, de fato, tem uma história boa para a continuidade desse ciclo do gado americano. Muita gente... inclusive, nós, né, um tempo atrás, a gente tinha o call de que isso aí terminaria logo, né, nesse semestre, provavelmente, mas a gente acha que pode estender por mais uns 2 anos. Então, acho que, do nosso lado, faz sentido estar comprado ainda em histórias que tenham essa exposição ao mercado americano. O mercado doméstico também, assim, o instalado aqui, que é o caso de Minerva, por hora não temos, mas gostamos da tese também, um grande exportador, né, exporta aí 80%, 90% da receita, então não está exposto à fraqueza do mercado doméstico de carnes. Aqui sim, acho que tem um problema.
que acaba sendo uma coisa positiva para ela, porque dado que se o preço da carne sobe menos do que deveria aqui, não consegue, né, subir o tanto que precisava, acaba que o boi também cai, né, o boi caindo ou ficando num preço mais baixo, isso aumenta muito a margem de exportação. Então tem esse lado positivo. Acho que o lado negativo, né, até certo ponto, é essa valorização do real, acaba atrapalhando, né, as commodities, em especial essas que têm margem um pouco mais baixa, né, a que tem margem mais baixa é frigorífico, né, a margem, quando você compara com minério de ferro, com petróleo, a margem é baixíssima. Mas ainda é um tema que a gente gosta bastante. E do outro lado, em petróleo, petróleo e minério barra aço, a gente não gosta muito de aço, a gente acha que pode ter um problema com precificação de aço, com a China voltando a produzir um pouco mais agora, depois dos Jogos de Inverno. Minério parece um negócio mais tranquilo, né? Acho que a China, quando a gente faz a conta de estoque de minério, por exemplo, nos portos da China, com ajuste de produção, né? Com o aumento da produção agora, com o fim dos Jogos de Inverno, o estoque já não está uma maravilha. Então, assim, provavelmente é um preço que a gente vai ver, ele vai ver pressionado por mais algum tempo. Então, a gente gosta de minério, mas não gostamos muito da história do aço. E no caso da celulose e de petróleo, na celulose, acho que tem as entradas aí de novas capacidades, né, em produção, algumas aí já atrasando pela terceira ou quarta vez, né, no caso de MAPA. Tem aqui a Bracell também começando a produzir aqui no Brasil, mas enfim, acho que é um mercado bom, mercado que o Brasil tem baixo custo, a gente viu as empresas colocando aumento de preço recentemente, então a gente está otimista com isso. O mercado também está tradando aí uma queda de preço lá na frente. A gente não acha que vai acontecer na magnitude que o mercado espera. Então, assim, em se mantendo esse preço, as empresas são mega geradores de caixa, em especial a Suzano, que ainda tem a vantagem aí de ter uma dívida maior. Então, você tem o enterprise value, você tem o equity e dívida. Então, esse equity acaba ocupando o lugar da dívida quando você mantém o EV. Então, assim, é um cenário interessante. Essa queda de câmbio também passa pelo resultado resultado financeiro dela. Então, é um cenário assim, bem interessante, né? A gente está otimista. No caso de petróleo, tem dois mundos, né? O mundo da Petrobras e das outras, basicamente PetroRio e 3R, que são nomes que a gente gosta. Essas duas com, né, sempre aquela história de oscilação de produção, de pagar bônus de uma maneira ou de outra, né? As coisas ainda não são, as empresas são relativamente novas, em especial a 3R, não tem um bom track ainda de governança e de relação com o mercado, então acaba tendo alguns tropeços aí pelo caminho. A gente gosta mais das privadas, evidente. Agora, sempre tem risco de algum malabarismo no Congresso, né, de taxar a exportação de petróleo, essas bobagens que quase sempre passam na cabeça de algum congressista. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, que aí pega todo mundo, não só Petrobras. E a Petrobras tem resistido aí, né, ainda que tem uma defasagem de preço, mas ela vinha reajustando bastante, não reajustou só essa última esticada que deu. Em algum momento vai ter algum reajuste, talvez não na magnitude que precise, mas vai ter aí um reajuste um pouco mais comedido. Parece que é o mercado de todas as commodities, parece que é o mercado mais apertado que tem, e com uma pressão grande desse fator geopolítico aí da Ucrânia, que o Elson certamente vai comentar um pouco melhor do que eu aqui. Então, commodities é isso, a gente tem uma exposição um pouco mais, um pouco diferente do que tem no índice, né? Isso atrapalhou a gente, evidente, no mês passado, porque o que mais andou foi petróleo e minério, e a gente tem essas e tem as outras também. Então, nós andamos um pouco menos que isso. Uma coisa que nós temos ainda, uma posição razoável é varejo, e é isso quando a gente olha varejo, a maior parte é varejo o high-end, discricionário, que tem aí uns 14% da carteira, e tem uma parte razoável em atacarejos, a gente gosta dos dois, Carrefour andou muito agora no curto prazo,
A gente tem falado de Carrefour e Açaí, a gente acha os dois baratos, mas agora a nossa preferência é o Açaí, a gente acha que ele está mais descontado. O Açaí sofreu um pouco porque tinha anunciado que as lojas aí convertidas do Extra funcionariam no segundo trimestre, escorregou para o terceiro. Para a gente não faz a menor diferença, sem junho ou agosto, não faz nenhuma diferença, mas a ação caiu, a gente aproveitou para aumentar um pouco a posição. A gente está muito confiante, acho que está muito descontado, os dois extremamente descontados. Mas por hora a gente está mais otimista com a Açaí e eventualmente vamos trocando essas posições aí, né? Comprando um pouco mais de uma, da outra, enfim. Acho que são vários comunicantes essas duas posições para a gente. E aquela história eu já falei em outros calls aqui, a história de perda de renda, enfim, da classe média passar a comprar no atacarejo, que tem uma oferta de produtos melhor do que tem no hipermercado. Então, o cara que veio substituir o hipermercado, por um lado, e por outro, você tem aí o cara informal que acaba comprando também nesses lugares. Então, assim, acho que tem uma oportunidade grande aí. Inflação atrapalhou bastante, né, o andado na inflação. Se a inflação continuar abrindo muito, acho que tem um caso aí para atrapalhar um pouco a recuperação. Mas se a gente tiver aí uma andada que não seja tão relevante, não deve ter problema para essas empresas também. Bancos de seguros, a gente tem uma posição de uns 8% do PL, não temos bancões, né? Nossa posição, gostamos de BTG, gostamos de XP, a gente acha que os bancões chegaram no preço depois da andada que tiveram no ano. A gente via há algum tempo a possibilidade do Itaú negociar em múltiplos mais altos, né? Já negociou um price to book aí razoável, de 2, o PL, né? O preço-lucro por volta de 7, 7,5. A gente já viu ele negociar 10, 12, mas o cenário mudou bastante, né? A gente tem os bancos digitais aí fazendo uma competição relevante já, né? Não é tão grande ainda na carteira de crédito, mas tem um viés de crescimento, né? Ainda que os bancos digitais não cresçam tanto a ponto de ganhar muito dinheiro com crédito, mas vão incomodar e vão atrapalhar, inclusive, a precificação do crédito, talvez. Acho que o jogo aí dos bancos maiores e de BTG e XP é explorar pequena e média empresa, explorar as grandes também. A gente gosta desses dois nomes aí que eu citei, porque tem outras partes também, tem o Wealth Management, a parte de Investment Banking, então tem uma diversificação muito maior de receita do que simplesmente estar no crédito. Em relação aos bancos menores aí, os digitais, eu acho que tem algumas teses interessantes, Banco Inter parece interessante, nós não temos na carteira, e Nubank é um desafio, né? Desafio crescer carteira num cenário de aumento de juro, né? De PIB para baixo, né? Economia fraca. Então, assim, é um negócio que você vai escalando, né? Fácil você colocar gente para dentro da carteira de crédito. Mas precisa ver a hora que estabiliza como é que se comporta na inadimplência, enfim, tem um desafio muito grande aí pela frente. Então, a gente claro que a gente é um observador aí do Nubank, e a gente vai continuar acompanhando aí para ver o que acontece lá. Eventualmente, pode até ter um preço que seja interessante comprar. Mas, pelo que a gente tem visto, é um preço, assim, muito menor do que o que está na tela hoje. A gente tem uma posição, depois de utilities, pequena, depois a gente tem posições menores aí em algumas coisas, mas acho que vale citar aqui a parte de rentals. A gente acha que, assim, ainda que tenha, claro, né, um peso de curva longa nisso aí, e eventualmente o juro longo possa abrir um pouco mais aqui, acho que tem coisa descontada aí. Então, nós gostamos de alguns temas aí, veículos pesados, gostamos de leves também. A gente acha a Movida muito descontada em relação às outras, acho que a Localiza e a Locamérica chegaram mais ou menos no preço e vão perder um tempão agora tem que vender frota, tem que integrar as operações, uma coisa que não é tão simples de fazer. Acho que vai sair uma bela empresa dessa fusão, a gente também está observando para ver se tem algum ponto interessante de entrada.
Tem uma posição em shoppings que é Iguatemi. Nós gostamos bastante da tese, a gente acha que ele está muito descontado. A gente fez uma conta que a gente acha que o que está na bolsa, no valor de mercado do Iguatemi, é basicamente o Iguatemi Faria Lima. O resto vem tudo de graça. Claro que aí muita gente pode dizer, mas o juro está alto, né? O juro longo é muito alto. Eu sei de tudo isso, mas mesmo assim a gente acha que é uma boa história aí para a gente carregar. Na parte da incorporadora, a gente tem uma posição muito pequena também, a gente está olhando, né? A gente tem as empresas que a gente gosta. Não é a hora ainda de ter posição nisso, posição grande, é uma posição muito pequena. Mas, em algum momento, vai ser uma das melhores posições da Bolsa. Então, a gente também continua acompanhando e muito de perto. E depois tem, acho que a posição que faltou eu falar aqui, a posição de saúde. Aqui a gente gosta, a gente acha que GNDI e Apivida, né, depois da fusão, ainda virou Apivida, teve uma oportunidade boa de compra, a gente tem posição, gostamos também de Redditor. Acho que o deal aí com a Sul América parece assim que às vezes não tem uma correlação tão clara, mas no fundo tem, né? Acho que tem um mercado aí endereçável para a Redditor. Bom, onde é que a Sul América está, eu não estou, onde é que eu estou, ela não está, né? Enfim, acho que tem um ambiente de crescimento assim muito interessante pela frente nos dois cases. Então, a gente gosta e é um tema para a gente carregar aí por um bom tempo também. Então, assim, com isso, eu acho que a mensagem aqui é que a nossa carteira performou mal mês passado, fomos, acho que, menos 1,6, basicamente por essas diferenças de commodities, de coisas domésticas que a gente carrega uma parte. E o ajuste aí que a gente pretende fazer um pouco mais pela frente, que e o Elson vai comentar melhor isso em relação a taxas de juros dos Estados Unidos, provavelmente vai ser em commodities. Acho que commodities a gente acha que andou bastante, uma boa parte já foi para os preços, né? Alguma coisa a gente já reduziu também na carteira, e vai ter um momento que isso aí vai ser um short até lá na frente. Não é agora, mas um pouco para frente provavelmente vai ser um bom hedge para a carteira, junto com put de índice, enfim, acho que tem algumas coisas aí, que é um pouco do roadmap que a gente já vinha falando desde o fim do ano passado, começo desse ano, mas que ele estendeu um pouco por conta desse fluxo muito grande, né, da melhora enorme do mercado de commodities, mas certamente mais para frente é de onde vem o nosso hedge. Mas, assim, a gente então tem uma posição pequena até certo ponto de carrego do fundo, que não dá nem um terço do PL, né, posições que a gente gosta por longo prazo, é uma coisa como 30 do PL, e o resto são posições que, ou são posições que a gente está esperando algum evento, né, a gente tem uma posição não muito grande em Eletrobras, a gente acha que tem um evento muito positivo pela frente, ou que são posições como commodities que a gente acha que em algum ponto isso aí pode ser uma venda para a carteira e fazer um pouco mais de caixa também. Bom, só para terminar, a gente reduziu bastante o gross da carteira. A gente chegou no passado aí, ali outubro, novembro, operar com 170, 180 de gross. Hoje alguma coisa como 110, 115. Provavelmente assim, alguma coisa que a gente vai continuar, né? Então vai ser uns 10 pontos aí acima do net, que vai ser o gross da carteira. Esse net deve diminuir em algum momento daqui para frente. Hoje a gente está por volta de 100 de net, mas certamente vai ter uma redução. Acho que é isso da minha parte. Vou passar aqui para o Elson, ele continua aí. E eu continuo aqui para as perguntas depois. E aí, pessoal, bom dia. Deixa eu retomar aqui, organizando minha cola aqui, mas tem bastante coisa para a gente conversar, né? Vamos falar um pouco sobre os temas, então. O Marcelo falou bastante sobre commodities, mas eu vou falar um pouco sobre isso aqui, tentar arriscar um pouco o que a gente consegue, o que a gente está pensando e como é que isso está refletido no portfólio aí sobre riscos com conflito Rússia-Ucrânia, por aí vai, tá? No geral, assim, a gente ainda gosta de commodities, que virou um trade mais curto.
elas mudaram um bocado. Tem, acho que, alguns drivers importantes aqui. Tem recuperação de China, que é uma história que a gente tem comentado com vocês já há algum tempo. Essa história continua, os dados de crédito estão melhorando, os PMIs estão vindo para o positivo, e o policy te dá um buffer aqui, né? Assim, um pouco uma put. Se os dados de atividade não vierem tão sólidos, você sabe que vai ter mais policy. No final, assim, você vai desenhar uma recuperação, tá? Então, demanda é importante, isso é principalmente importante, evidente, para o minério de ferro, esse é o grande que a gente tem. Os outros dois drivers, eu acho que tem um minério interessa mais um pouco menos, mas aí bate nas demais commodities. Então, tem uma história de estoque baixo e uma série impressionante de commodities. Quer dizer, se você olhar para base metals, cobre principalmente, estoques historicamente baixos, agricultura, os estoques teriam começo do ano, final de safra americana do ano passado, estoques baixos, mas a perspectiva para esse ano era melhor de produção. Essa perspectiva está completamente comprometida, então tem um problema de estoque aqui. E petróleo também, você está tanto nos níveis de estoque mais baixos, aí nos lugares que você tem uma boa métrica, por exemplo, Estados Unidos. Desde 2015 você não tem para esse começo de ano um nível de estoque tão baixo, quanto a capacidade ociosa de produção para a indústria em geral de extração tá nos níveis mais baixos também. Então, mercado muito apertado com todas essas commodities. Em cima disso, você tem um choque de Ucrânia e Rússia. Bom, os dados vocês sabem, né? Tá em todo lugar. Assim, a Rússia é 11% da produção global de petróleo, Rússia e Ucrânia são 30% da exportação de trigo, 15% a 20% da de milho. Quer dizer, você está pegando commodities que já tinham um estoque muito comprometido e estão dando um choque de oferta agora no ambiente em que você tem uma recuperação de demanda. Esses cases são menos elásticos à China, mas são importantes. Você também tem recuperação pós-Omicron para o petróleo, também é importante. Então, a coisa ficou muito não linear. Tá? E ficou completamente dependente de Ucrânia. Eu acho que vale menos, depende muito mais de China. A gente tem menos preocupação com o estoque lá, assim, parece um pouco melhor ajustado, mas depende muito do que vai acontecer nas próximas semanas, aí, que a volta da produção das siderúrgicas lá, agora que você passou, você tirou boa parte das restrições e você tirou e passou a Olimpíada de Inverno. Então, tem uma história que, para a gente ver onde o mercado reequilibra, o policy te ajuda. Agora, petróleo e agrícola, mas petróleo principalmente, que é um negócio que a gente tem posição, é um case que depende de Ucrânia. Tá? Ficou muito não linear. Esse petróleo, nesses níveis, ele sem o risco Rússia de sair do mercado, ele não se sustenta no curto prazo. Então, a gente tem que olhar para isso. Tá? Como é que a gente está vendo a Ucrânia? Bom, eu não vou me arriscar aqui a dizer para onde essa história vai do ponto de vista geopolítico. Acho que ninguém tem uma resposta boa para isso. Nem o Putin sinalizou o que ele quer exatamente com a Ucrânia, então tem certeza. Você não sabe se ele vai tentar anexar a Ucrânia como um todo, se ele vai parar em Kiev, você não sabe. Essa é uma cobertura de guerra dentro da Europa que você tem imagens de celular o tempo inteiro. Então, isso tem um impacto muito grande na opinião pública, isso pressiona mais os países do Ocidente com relação às sanções. Tudo isso a gente sabe e é difícil colocar para onde exatamente a gente está indo com o conflito. O que eu acho que dá para dizer é alguns buffers que limitam um pouco essa história. Tá? Então, o conflito pode ser longo, mas assim, a gente sabe que a restrição financeira que Estados Unidos e Europa colocaram sobre o Putin é dramática. Ou sobre a Rússia. Quando você faz congelamento de ativos ou das reservas dos bancos centrais e de boa parte dos bancos, você gera um problema bancário, você tem depósitos denominados em dólar no sistema financeiro russo, você vai causar um mismatch de balanço aí, que é complicado. Corrida a banco, congelamento de crédito. Assim, isso já deve estar acontecendo lá.
Somado a isso, que já tem uma implicação sobre atividade monstruosa, devastadora, você vai ter um choque de oferta que lá para os custos é muito maior, porque eles não estão conseguindo importar. Então, vai faltar bens, no fundo é isso. Eu tenho um choque de oferta para baixo, com credit freezing e parada repentina da economia, é muito difícil sustentar. É claro que o Putin é completamente autoritário, ele não tem camadas de contrapeso nas decisões dele. Mas, assim, domesticamente, o jogo da opinião pública para ele vai ficando mais difícil. Tá? Então, isso, no mínimo, traz ele para a mesa de negociação, que é o que a gente tem visto. Que me parece, nesse caos todo, aí, um bom sinal. Outra coisa que acho que é importante, quando eu olho do ponto de vista do impacto disso para a economia global, eu acho que o canal de transmissão já que, do ponto de vista financeiro, parece que hoje a probabilidade é menor, o grande canal de transmissão é o petróleo. Então, o petróleo impacta, é um choque de oferta, evidente, mas impacta a demanda agregada, no sentido de tirar a renda disponível das famílias. A conta do Fed, cada 10 dólares no preço do petróleo, você tira 0,1 do PIB, então é relevante. Mas acho que aí tem duas coisas que ajudam. Uma é que, se o impacto for grande ou começar a ficar proibitivo, eu acho que tanto os Estados Unidos quanto principalmente a Europa tiram a ameaça de sanções sobre o mercado de energia. Isso é uma coisa que está na mesa, o Biden falou sobre isso novamente ontem. Isso dificulta muito para o importador de petróleo do Ocidente comprar esse óleo de lá, tanto porque você tem dificuldade de transporte, como você tem incerteza em relação se vai ter a entrega ou não, se você vai fazer a negociação e vai ser bloqueado por alguma sanção no futuro, o mercado está paralisado por causa disso. Então, você tem um compromisso mais claro desses países, parece que seria positivo, acho que é um buffer, não é para agora, pode acontecer se o petróleo ficar muito mais não linear do que já foi. Outra coisa que eu acho que é mais relevante esse troço está vindo no momento em que a economia americana e a Europa tem uma folga de crescimento desse ano. Vamos crescer, em ambos os casos, acima de 3%, Estados Unidos alguma coisa mais perto de 3,5%, que é muito acima do crescimento de longo prazo deles. Tá? Você tomar um choque, mesmo cada 10 dólares, 0,1 para baixo no PIB, se essa conta do Fed estiver correta, você tem um buffer aqui em relação ao seu crescimento de longo prazo. E lembrando, se não for um choque permanente, depois essa atividade volta porque o petróleo cai com a normalização. Então, tem buffers aqui que impedem ou dificultam muito disso se transformar um efeito recessivo global grande, ainda que o mercado já esteja começando a olhar para isso. Tá? Do ponto de vista da carteira, eu acho que, assim, as histórias de China são mais sólidas, elas são menos... Assim, quem está em commodities, pegar esses momentos não lineares é muito confortável. Mas, assim, ela tem menos isso, porque parece que a história de estoques está menos apertada, mas tem uma história de recuperação de demanda, aí você tem um policy do teu lado, então tem um pouco mais de pernas. A história do petróleo é a história de Ucrânia. Se o conflito parar de acelerar, deixar de escalar, o petróleo corrige para baixo, acho que o petróleo passou um pouco do ponto, tá? Virou um trade mais curto. Por enquanto a gente ainda tem posição. Tá? Vamos seguir adiante. Então a gente gosta no curto prazo da história de ficar olhando para a Ucrânia, mas acho que ainda dá para ter posição, virou um trade um pouco mais curto. Domésticos, olhando para domésticos, e a gente faz uma conta aqui que a gente pega o índice, tira os exportadores de commodities, os exportadores de manufaturas e sobra que a gente está chamando de domésticos. Tá? Quando eu olho para earnings yield dessa história, que é o inverso do PI, comparo com o juro real de Brasil, que é a nossa medida, então, esse spread, o equity risk premium, não dá para dizer que esses domésticos estejam uma barganha. Tá? A gente está no nível de equity risk premium muito perto da média histórica. Então, não é que a gente aumentou esse risco em relação ao juro real muito mais. Tá? Mas eu acho que tem uma simetria aqui que é importante. Não é um carrego tranquilo, porque você tem inflação mais alta, você vai ter, agora com commodities ainda mais, você tem a economia desacelerando ainda mais ao longo desse primeiro semestre,
Mas eu acho que tem uma simetria clara, não tanto pelo momento desses papéis, mas muito mais porque o juro real parece muito mais assimétrico. E aí os cases domésticos viram uma história alavancada do juro real, tá, no Brasil. Por que tem uma simetria no juro real? Juro real no Brasil, quando você olha o spread dele em relação ao juro real americano, compara 10 anos com 10 anos, esse negócio está perto de 6%. Quer dizer, o juro real do Brasil menos o juro real americano de 10 anos, que ainda está negativo, esse spread dá perto de 6%, que é um nível muito próximo ao que você viu lá em 2015, nos piores momentos da Dilma, quando a inflação estava saindo do controle, você tinha perdido o policy, tinha muita dificuldade em trazer essa inflação para baixo, não tinha perspectiva de isso, ela tinha acabado de começar o governo. Aqui a situação é diferente. Primeiro que você tem eleição, então você tem uma perspectiva de mudança, a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois, quando eu olho para a inflação, ainda que a gente tenha feito muita besteira aqui desse lado, principalmente no que tange ao fiscal, a dinâmica aqui parece mais favorável do que lá atrás. Lá atrás, eu estava aumentando o déficit de conta corrente, a economia estava crescendo mais do que parecia ser sustentável, o câmbio parecia errado, para baixo, excessivamente apreciado para aquele momento, e eu tinha economia com emprego um pouco mais apertado, sensivelmente mais apertado do que você tem hoje. Tá? Aqui, compara com agora, eu tenho um câmbio bastante depreciado, muito mais depreciado do que naquele período em termos reais. O câmbio real hoje, mesmo com essa apreciada do começo do ano, ele está parecido em termos reais com pré-eleição lá de 2002. 2002, muito perto da eleição, ele explodiu a preços de hoje, ele foi buscar algo perto de R$7, mas essa coisa de 5 e pouquinho é muito parecido com o momento lá da campanha. Então, o câmbio real está apreciado. Ele está apreciado basicamente por duas razões, ou por uma grande razão, na verdade. A gente tem dúvida no fiscal. Se o fiscal minimamente fica equacionado, esse câmbio real vem rapidamente para baixo, o câmbio nominal vem rapidamente para baixo. Tá? Então, o câmbio ajuda aqui, se a gente tomar a decisão correta do ponto de vista fiscal. E outra razão para a inflação estar alta, mesmo com desemprego elevado, além do choque de commodities e tudo mais, mas tentando tirar isso olhando para os núcleos, é porque a gente perdeu o jogo de expectativas. Né? Quando a gente abandonou, ainda que informalmente, o teto de gastos, foi a grande bobagem que o governo fez, que provavelmente perdeu a eleição nessa história, você ficou com tudo desancorado. Economia, inflação corrente muito alta, essa inflação corrente vai virando inflação futura, vocês devem estar recebendo também, boleto de escola, academia, todos esses serviços aí, a gente vai vendo que você está basicamente passando a inflação passada, porque, no fundo, a gente não confia que essa inflação vai cair. As expectativas estão desancoradas, esse é o mecanismo. Se você resolve o fiscal, você começa a reancorar essa história toda. Tá? Nos modelos que a gente tem, se você traz o câmbio para baixo, porque resolve o fiscal, reancora expectativas, e mesmo baixando os juros agressivamente, a inflação volta para o centro da meta lá para o final de 23, começo de 24. Quer dizer, tem um processo de desinflação muito grande. Se a gente estiver correto com isso, se você der bons sinais no fiscal, esse juro real, que tem esse prêmio de 6% sobre a taxa lá de fora, vai cair rapidamente. O mercado vai antecipar isso. E essa é a história para os domésticos, daqui que está a simetria toda. Domésticos, de novo, uma história alavancada dessa queda de juros reais, por isso que eu acho que está assimétrico. Outra coisa que é bem importante, e aí olhando para o downside risk disso, pensando no que a gente tem de base case aqui, subida de juros para a US é um negócio que atrapalha, mas a parte curta da curva já foi. Já tem 6 aumentos, pode ter um pouco mais, estava em 7 antes da Ucrânia, esse negócio está mais tolhido agora por causa da Ucrânia. Mas foi um movimento muito rápido. Se você olhar para a parte curta da curva, ela subiu coisa de 70 bases aí, pensando no swap para um ano, olhando até a parte de juro real, acho que essa é a melhor métrica hoje. O juro real para 10 anos subiu 70 bases nesse período puxado, porque a parte curta estava ajustando, em coisa de 45 dias. E o EWZ andou, o mercado brasileiro andou.
tá? Ao contrário do que aconteceu das outras vezes. Tá? Então, esse comportamento de você não estar sendo contaminado pela andada na curva de juros, por enquanto, nos Estados Unidos, mudou um pouco a simetria. Parte disso vem porque a gente é um dos veículos de rotation global, essa é uma coisa muito difícil de mapear, mas claramente os mercados brasileiros e o câmbio melhoraram quando você foi vendendo growth lá fora. E parte disso também vem da melhora de commodities. O Brasil é o terceiro melhor MSCI de emergentes, para citar em termos de exposição, quando você está pensando em commodities, o maior exposto a commodities é o MSCI de Rússia, depois é Peru, depois é Brasil. Rússia não dá para ter, é evidente. Então, o Brasil foi muito beneficiado nessa história toda. Tá? Eu acho, olhando para isso, do ponto de vista de risco, ele ficou menor. A cauda do aumento de juros para o Brasil, para os cases domésticos, ficou sensivelmente menor. Tá? A outra cauda, quem resolveu foi o Lula. Quando o Lula deu tchau querida para Dilma de novo agora, numa entrevista recente no começo do ano, isso, mais o Alckmin, deixou o mercado mais convicto de que o Lula não viria para uma política da época da Dilma, que acho que é o grande risco, a grande cauda negativa do Brasil. Esse risco ficou muito menor. Bom, falar um pouco de eleição. Então, para o juro real cair, parece que os riscos de downside estão menores e a dinâmica é muito condicional do que vai acontecer na eleição. Mas se a gente der uma sinalização fiscal melhor, tem muita coisa para corrigir de queda de juro real e tem muito upside nos domésticos. Tá? Demora um pouco, depende da eleição, mas a história é interessante. Nessa transição, a cauda para baixo fica um pouco menor. O que acho que vai acontecer na eleição? Bom, assim, a gente já falou sobre isso algumas vezes, a gente vai atualizar sempre. É uma eleição que o Lula é favorito, porque é muito difícil para a terceira via, primeiro, porque é a eleição do incumbent, é a eleição do Bolsonaro contra um ex-presidente. Para a terceira via é muito difícil entrar nessa disputa. E do ponto de vista do Lula, favorece muito, porque a eleição menos corrupção, muito mais inflação, saúde, emprego. Aqui o recall do Lula é positivo. Tá? Então, do ponto de vista da opinião pública, parece que o Lula é o favorito. Mas aí tem dois aspectos aqui que a gente tem que pensar. Primeiro, ele parece mais favorito hoje do que ele é. O Bolsonaro provavelmente vai fechar um pedaço desse gap de popularidade de votos que ele tem com o Lula. O Lula está um pouco inflado, ele ganhou votos do Bolsonaro no final do ano, quando o Bolsonaro chegou, fez o load de popularidade. Daqui para frente, eu acho que ele vai ter ainda resíduo de inflação, principalmente com a história de commodities agora, mas você tem menos Ômicron, menos pandemia, e a campanha tende a favorecer o Bolsonaro, porque hoje ele toma porrada o tempo inteiro. Na campanha, a comunicação fica mais azeitada e ele pode bater. O Lula é o contrário. Hoje o Lula não toma porrada de ninguém, ele vai tomar porrada de muita gente durante a campanha. Então esse gap tende a fechar. Parece que o Lula tem mais gordura do que o Bolsonaro, a tendência é fechar um pouco esse gap. A gente vai para o segundo turno, que o Lula é favorito, mas vai ser razoavelmente apertado. E aí, olhando para isso, ou muito mais apertado do que parece hoje, olhando para isso, acho que a gente pode pensar um pouco como é que seriam os movimentos do Lula. Primeiro, se a eleição é mais apertada, não dá para ele abrir mão do voto do centro. Então, ele tem que fazer sinais vindo para o centro, fazer sinais em relação à economia é um caminho. Ele tem falado coisas muito pesadas, principalmente na questão setorial, principalmente sobre petróleo e privatizações. Essa é uma bandeira mais fácil para ele defender do PT, porque ela não é tão central do ponto de vista macroeconômico da cabeça do eleitor, mesmo da Faria Lima. Mas ele tem sido mais cuidadoso no que tange a questão fiscal. A gente não sabe exatamente o que ele vai fazer, nem ele deixou isso claro. Mas o fato de rifar Dilma, o fato de dar sinais, às vezes, para o Meirelles, às vezes para algum governador do PT, uma linha mais pragmática, parece ser bom. O Lula, no começo do ano para cá, quando ele falou aquela coisa de reforma trabalhista, pegou mal, ele mandou os governadores, todos os três do PT, irem falar com o mercado, mais o Flávio Dino. E a mensagem, assim, ainda que não tenha no nível de detalhes seja complicada,
eles ainda não têm isso, até porque não tem muita inteligência dentro do PT para se fazer isso, é que, olha, assim, ele vai olhar para a inflação, ele quer, é um governo social-democrata, então tem mais ou menos carga tributária para ter aumento de gasto, mas assim, ele vai sinalizar com o primário em algum momento. Ele não vai ser um governo gastador como foi a Dilma. Para fazer isso é tricky, né? Não é trivial, você tem que ter um cara bom, não tem esse quadro no PT, pelo menos não entre os técnicos. Você vai ter que trazer gente de fora, o que eu percebo desses caras todos é que eles são abertos a ter gente de fora sim. Então ele está vendendo um pouco a ideia do que foi o Palocci. Tá? Ele vai trabalhando esses recalls que a gente tem, que tem um pouco um jeito de fazer referência, para a gente ter referência. Menos comprando o discurso do Lula, mas mais a sinalização. Olha, ele vai ter que fazer um pouco essa inflexão para o centro para poder ganhar essa eleição com uma eleição apertada. E o segundo fator que eu acho que é mais importante está muito mais ligado à composição de bancada, mas o Lula, para ficar livre de impeachment, ele precisa ter 1/3 do Congresso, ou da Câmara. São 172 votos. A esquerda, mesmo que você considere um crescimento do PT, que você considere que o PSB cresça um pouco, resta a mão de Nani. E com a legislação eleitoral nova vai ficar mais difícil para eles. Então, a esquerda deve ter alguma coisa perto de 160 votos, 150, 160 votos. Hoje ela teria 140, 143. Ainda está longe dos 172 que ele precisaria. Para evitar ele estar seguro de que não vai ter impeachment, ele tem que integrar o PSD. Por isso que ele está jogando tão pesado para ter o Kassab perto. E o Kassab entendeu isso. Está fazendo o jogo também. Então, a minha impressão é que, primeiro, ele vai ter que trazer o PSD mais para perto, para ter segurança de que ele vai ter base contra o impeachment, tem que integrar o PSD ao governo. O Kassab acho que sabe disso. Não sei se vai ser no primeiro ou no segundo turno, mais provavelmente no segundo turno, mas esse movimento ele vai ter que fazer. Então, ele tem que aproximar programaticamente um pouco mais do PSD. O PSD é muito mais liberal do que o PT nesse aspecto. E para governar, ter 257 votos para aprovar MP, PL, para você evitar derrubada de veto, o Lula vai ter que contar com um pedaço de MDB, PSD, PSDB, União Brasil, esse povo. O que eu quero dizer com isso? Que se ele quiser vir com uma agenda, mesmo que ele quisesse vir com uma agenda muito negativa, revogaço, heterodoxias, esse tipo de coisa, é difícil você convencer a base dele, do governo, a votar esse tipo de coisa. Você consegue fazer, talvez, um toma lá da cá absurdo, meio como o Bolsonaro tem feito. Mas o Lula está falando que vai fazer o oposto disso. Na campanha, assim, o orçamento secreto virou talvez o grande objeto de crítica que ele tem ao governo. E não faz muito sentido você entregar para o Congresso toda a chave do cofre e todos os gastos logo no começo. Então, provavelmente, ele vai precisar para uma agenda de negociação um pouco mais programática. Até para ter uma base de segurança. O PSD vai ser crucial nessa história toda. Eu, olhando para isso, eu acho que o Lula vai fazer um movimento para o centro. Vai ser um super governo? Não, é difícil. Não é a agenda ideal para o Brasil. Eu acho que a gente tem um estado muito grande para falar muito de carga tributária, por exemplo. Mas eu acho que ele vai fazer o suficiente para tentar dar uma ancorada do ponto de vista de dívida, sinalizar com alguma coisa de primário, vai montar a equipe inclusive, para ter base para articular dentro do Congresso. E tem uma reforma tributária que é meio consensual, reforma tributária dos IVAs, que é meio consensual entre os players que estão lá, inclusive dentro do Centrão. Tá? Ele consegue 308 votos. Quando eu olho para isso, se ele fizer alguma coisa parecida com isso, eu acho que as probabilidades vão para essa direção. E olhando para onde está o juro real e a velocidade que a inflação pode cair se você ancorar o fiscal direitinho, eu acho que tem uma simetria muito grande nesses domésticos. Tá? Para terminar, vamos falar um pouquinho de risco. Falei um monte aqui, mas um pouco de risco é importante. Tem que é a subida de juros. Lá fora, eu falei um pouco sobre isso, o efeito, por enquanto, aqui está muito baixo, isso gera, assim, tirou um pouco do downside risk, mas, assim, ainda está um movimento que está na metade do caminho. Quer dizer, taxa terminal hoje, que o mercado projeta alguma coisa perto de 1,70, é muito baixo.
O ciclo passado, por exemplo, o Fed foi até 2,5. Dessa vez você tem vagas em aberto no high histórico, Corp City no high da história recente, e a gente está começando a ver na dinâmica de serviços do CPI uma contaminação de inflação de salários. Então, os salários estão subindo e a inflação de serviços está começando a subir de verdade agora. Então, essa é uma dinâmica complicada. Em condições normais, você desacelera um pouco a economia, traz ela para o nível mais próximo de longo prazo ao longo do tempo. Se tudo der certo do ponto de vista de inflação, que é exógeno a isso, bottlenecks, conflito Ucrânia, por aí vai, a inflação pode ir caindo. Mas esse mix de mercado de trabalho, salários, inflação de serviços é uma coisa perigosa. Tá? Bom, aqui a gente tem que olhar, porque se essa coisa acelerar, o Fed vai ter que fazer muito mais. Tá? O que dá para dizer? Eu acho que aqui é uma história de subida de juros ainda, a gente está no meio do caminho. Esse negócio tem que deixar a gente, nos domésticos, muito mais seletivo, ainda que a simetria seja para cima. Tem que ser muito seletivo em relação a múltiplo. O mercado de juros subindo não vai comprar growth, não vai comprar múltiplo alto, ele vai querer comprar coisas que tenham margem de segurança do ponto de vista de múltiplo e alguma ciclicalidade. Mas acho que pela simetria faz sentido ter. Tem desse filtro, tem que ter folga de múltiplo. E o risco é ele ter que fazer muito mais. Se for um ciclo muito mais forte de subida de juros, aí o mercado começa a precificar recessão. Aí não tem, eu acho que isso me parece ainda pouco provável. A gente vai saber disso quando você tirar a Ucrânia e o Fed voltar para o ritmo normal, a curva começar a precificar a dinâmica entre inflação e salários. Acho que isso maior está em inflação, salário, está nessa dinâmica do que o risco de Ucrânia. Mas é um risco para se olhar. A gente não tem um hedge para isso ainda. Eu acho que a redução de commodities vai virar um pouco de caixa para a gente fazer isso. A gente vai olhar para puts também, mas assim, ainda está um pouco longe. A gente tem que tirar a Ucrânia do preço para a gente pensar sobre isso. E aí é um troço que vai se acumulando ao longo do tempo. Talvez quando o Fed começar a falar mais concretamente, sinalizar como é que vai ser o pace de quantitative tightening, de redução de balanço que ele vai fazer no final desse semestre, talvez seja um momento bom, tá? Para resumir, então, a gente gosta de commodities, mas é um trade mais curto hoje, porque tem Ucrânia. Talvez os vales, China, tem mais pernas, mas claramente petróleo eu não gosto dependendo do Ucrânia. A gente gosta de domésticos, porque até agora o aumento de juros impactou no câmbio. Impacta no câmbio, a história de domésticos segue boa e tem uma simetria para cima muito grande, indo de eleição, queda de inflação, queda de juro real, e domésticos é um case alavancado de juro real. Não dá para ter domésticos muito caros, porque ninguém vai pagar muito prêmio de múltiplo com juro real americano subindo. Então, tem que tomar, não dá para ter muito tech também. A tentação é grande, caiu para caramba, mas acho que a gente ainda está no meio desse processo de ajuste aí para a US. E o grande risco é uma coisa que vai ficar talvez um pouco mais clara no trimestre que vem, estou aqui chutando, é difícil dar timing para isso, que é essa interação entre inflação e salário nos Estados Unidos. Se o Fed tiver que fazer muito mais, se essa dinâmica de inflação de salários começar a virar inflação de preços de bens e serviços muito rapidamente, o Fed vai ter que fazer mais. Se vai fazer mais, o mercado não está preparado para isso. E aí desmonta todos os cases, inclusive de rotation, porque não tem crescimento. Tá? Então, esse é um troço que a gente vai buscar alguma proteção, mas acho que o timing ainda não é para agora, e a opção, assim, é seguro, tem um time frame para isso, não dá para fazer, dá para queimar a largada aqui. É isso, pessoal, falei um monte aqui, acho que a gente podia abrir. Vamos lá? Começar por aqui. A primeira pergunta, o que acham de CIA? Apesar da história negativa de crescimento e inflação, acreditam que pode ser interessante a médio prazo, considerando que está tradando nos lows? Obrigado. Pois é, aqui eu acho que, de fato, está tradando nos lows. Acho que ainda não é a hora de comprar esse tipo de empresa, em especial porque não é uma empresa de nicho, né, não atua na alta renda, um cara tem uma competição muito grande, não só da Renner, mas também de importados, né? A Shein está crescendo bastante, então assim, é uma ameaça não só para ela, uma ameaça para a Renner também, online, tem Amazon,
todo mundo meio que crescendo aí em moda. Então, acho que por hora não, mais para frente sim, acho que na recuperação do ciclo pode ser interessante. Mas talvez fosse melhor alguma coisa com mais liquidez. Essa CA é bem difícil, tem um problema grande aí com liquidez. Bom, vamos passar para a próxima aqui. Qual seria o maior risco para o portfólio hoje? Acho que o Elson falou aqui, eu vou falar do meu lado, depois ele complementa. Mas eu acho que esse risco commodities, né, é muito bom, né, por enquanto, é interessante. Mas acho que tem né, subiu aí do elevador e desce do elevador também. Então, acho que é perigoso, em especial a posição em petróleo. Eu acho que subiu bastante, né? A gente vinha falando aqui que achava que, assim, fazendo um call aqui, a coisa mais arriscada do mundo, fazer call de petróleo, né? Mas a gente olhando dados de produção, dados de capex das super majors, principalmente, esses caras claramente subinvestiram nos últimos anos. Então, a gente via que essa transição energética ia acabar com o petróleo num preço muito alto. Né? E é o que vinha acontecendo. E aí entrou a Ucrânia. Então, assim, se sair a Ucrânia, não importa que as empresas são baratas, o petróleo é 90, a mesma história de Vale lá em junho do ano passado, o minério estava 240, a Vale era barato com o minério a 120, mas ela dividiu por 2, né? Ela veio de R$ 120 para 60. Então, só assim, para quem se lembra disso. Então, para mim, o grande risco é petróleo e, por extensão, commodities. Né? Acho que menos, aí o Elson acho que falou aqui de minério de ferro, mais dependendo de China. E os alimentos aí, assim, é difícil tradear essas commodities na bolsa, que acho que é complicado. O único que dá é frigoríficos. Aí acho que o risco é bem mais baixo. Eu acho, assim, curto prazo é isso, é um case muito dependente para óleo de Ucrânia hoje, de Rússia. No prazo mais longo, é o que eu falei, não é para agora, mas se você continuar com uma dinâmica muito resiliente de salários e serviços, inflação, o Fed vai ter que fazer muito mais. Se ele tiver que fazer muito mais e cortar o crescimento, você trazer esse crescimento sensivelmente abaixo da média de longo prazo, única coisa boa é caixa. Porque não tem rotation, não tem crescimento, não tem ciclicalidade para nada, não dá para ter growth, porque os juros vão tá explodindo, quer dizer, você não consegue balancear na carteira teus riscos. Então, assim, no fundo, o beta te joga todo para baixo, assim, risco de mercado. Acho que é o maior que tem hoje, olhando para os próximos 6 meses. Mas não é uma história para agora. Também não acho que a probabilidade é tão grande, mas não é uma história para agora. Assim, muita coisa ainda tem que acontecer, inclusive tirar a Ucrânia da frente, para a curva de juros ir normalizando lá, antes desse troço ir para preço. Tá? Mas é a coisa para olhar. Essa dinâmica de salários e inflação americana, acho que é o maior risco para o ano. Que acho que é essa aqui que você já respondeu. O juro americano precificado na curva está projetando em meio 1,7. Em 2018, a gente teve uma situação muito mais branda e foi para 2,5. Ou a inflação vai cair ou o Fed precisa ir além de 2,5. Né? Eu acho que, assim, case bom, essa parte da curva vai subir, vai para cima de 3, mas você desacelera a economia, traz a inflação para baixo, mas não gera recessão. Isso é case bom, ou não gera uma desaceleração muito grande. Vai trazendo gradativamente a economia para os 2, 1,5 de crescimento de longo prazo. Case ruim, que é o que eu falei, assim, passou do ponto, eles vão ter que fazer muito mais porque a inflação está muito mais resiliente. E aí vai dar muito mais trabalho, vai custar muito mais para a indústria de atividade trazer esse troço para baixo. Esse troço, assim, não está fechado ainda. O mercado está muito nessa ponta de que vai ser menos aumento de juros. Não vejo o mercado se mexendo em relação a isso antes da Ucrânia sair da frente. Mas é o risco que tem a cauda negativa, eu diria que você tem hoje para os mercados. Tem uma outra pergunta aqui que a gente acabou de responder, mas estava meio ligado na primeira, mas eu só vou ler a pergunta só para dizer que a gente respondeu. Dentre os segmentos de empresas de commodities, papel celulose, óleo e gás, metals e mining, proteínas, quais merecem maior atenção?
Riscos de mudança de fundamentos que exigem um posicionamento mais tático? Por quê? Obrigado. Acho que é o caso do petróleo, né, em primeiro lugar. Né? Eu acho que assim, o petróleo, acho que quando sair o Ucrânia da frente, tem uma correção. Acho que aí depois é o momento de comprar de novo as empresas de petróleo, porque aí você pega um trend aí mais longo, de longo prazo, né, caso se não tiver recessão, né, se a gente mantiver o cenário base, acho que aí assim, vamos navegar em águas boas aí por um bom tempo com o petróleo para cima. Aí acho que, mas hoje acho que é o de maior risco. A gente achava que o petróleo ia para 100 ao longo do ano, né? Veio para 110 já. Isso aí. Bom, vou passar para a próxima. Em calls anteriores foi discutido posições com maior exposição no exterior. Eurostoxx, Dufry, Budweiser. Existe update para esses ativos? Olha, a gente tem olhado muito, né, em especial Dufry. A Dufry desmanchou, né, nesses últimos dias aí, naturalmente, né, porque se não tem turismo, os russos, isso é dado da Dufry, né, os caras são turistas que gastavam assim 10 vezes o que um turista não russo gastava. Esses caras vão ter uma dificuldade maior para viajar, né, com o câmbio do jeito que está lá. E eram, assim, os caras relativamente, vamos dizer, relevantes ali no Mediterrâneo. Então, assim, precisamos esperar, acho que tem que ter uma folga maior de preço para a Dufry. E as outras a gente não viu grande oportunidade, né, por hora. Em Bud a gente tem acompanhado bastante, principalmente contra a Ambev. A gente acha que não chegou no ponto que a gente gosta de fazer o spread e não ficar muito solto. Acho que o que é comum às duas aí é o problema de matéria-prima, né? Tanto da soft commodities aí, cevada, trigo, milho, né? Principalmente para a Ambev, né? Que usa bastante milho na cerveja, embalagens. E o que você tem de pior aqui, que é que é a compressão de renda, né? Então, pela inflação. Pior aqui do que lá fora. Então, assim, por enquanto estamos fora. Do meu lado, sobre Eurostoxx e Dufry, eu acho que são cases que você só pode ter quando você tiver alguma visibilidade de quando o conflito vai acabar ou estabilizar. A gente ter um pouco menos de segurança em relação ao que vai acontecer lá. O que eu argumentei aqui é que você tem buffers para o impacto sobre a economia global ser menor. Mas é muito difícil você falar em timing ainda, né? Então, enquanto a gente não tem ideia de timing, é difícil ter posição nisso. Uma outra pergunta, como estão os percentuais do portfólio hoje? Estou entendendo que percentual por setor. Commodities nós temos 33,5%, varejo que inclui alimentar nós temos 22,5%, temos 8% em bancos de seguros, 11% em saúde, depois posições menores em utilities com 5%, shoppings com 4%, rentals com 7%, enfim, mas grandes pesos aí, principalmente commodities, varejo, bancos e saúde. Como vocês analisam commodities como ouro, etc., e desinvestimento em equities para aplicação nesse tipo de ativo? Eu acho que, assim, você quiser opinar, porque não é a ideia nossa aqui opinar sobre ouro. Olha, acho que, assim, ouro é um negócio que tem correlação muito grande com isso que é inflacionário, então faz algum sentido. Você tem um problema agora que você está tentando tirar risco inflacionário. Você é um troço contra os bancos centrais globais. Assim, não acho. O tailwind dessa história agora parece um pouco menor. De novo, a gente não é especialista em ouro, a gente não é a classe de ativo que a gente investe, mas tem menos apelo pensando um pouco como alocação. Eu acho que equity, assim, equity no Brasil é uma questão de ciclo. A gente, lamentavelmente, errou a pernada para baixo desse ciclo agora, e é assim mesmo. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, dessa vez a gente errou. E aí, as correções para baixo, quando o ciclo vem para baixo, a perspectiva de ciclo vem para baixo, são muito grandes. Agora, eu acho que a simetria está para cima. Pelos argumentos que eu disse, começa pela queda do juro real. Tá? Então, acho faz sentido ter, sim, de maneira muito seletiva. O Marcelo
Assim, nas posições, assim, só pelas descrições das posições, você já percebe, pô, é varejo alta renda, é atacarejo, é healthcare. A gente tem coisas aqui que protegem muito do ponto de vista de múltiplo e não temos cases de tech praticamente na carteira. Então, quer dizer, é mais para pegar essa simetria mesmo em um ambiente ainda que está começando a fazer a virada, tá? E é uma história para o ano. Ricardo, acho que é um negócio importante aqui citar. A gente fala muito em setores aqui, mas o nosso negócio é selecionar empresas mesmo, né? No detalhe, stock picking. Então, quando a gente fala em atacarejo, não é simplesmente que é uma ideia, olhamos atacarejo por algumas coisas que a gente olhou por cima. Pô, pensando no detalhe cada história, por isso que a gente ficou tão otimista e comprou bastante, né? É uma posição relevante aí de varejo, de atacarejo. É uma posição com viés de aumentar ainda, não é um negócio que a gente pensa em desfazer. Então, assim, e tem algumas outras histórias, né? Eu posso falar de um nome que é muito pequeno e a gente já teve na carteira e por hora não é um negócio que nós vamos aumentar. Um exemplo, por exemplo, do grupo SBF, né, que é a Centauro. A Centauro comprou a Nike no Brasil, que era uma operação assim que tinha pouca atenção da Nike. A Nike mesmo, a Nike mundial que tocava. Agora não, agora tem um player doméstico. Pô, assim, a Nike tinha muito pouco market share no Brasil vis-à-vis do que ela tem no mundo. Então, oportunidade enorme nesse negócio. Então, aí mesmo que você tenha um múltiplo não seja tão baixo, mas tem uma oportunidade de crescimento incrível nos próximos anos. Então, é para isso que a gente está olhando. Tem vários nomes na carteira, às vezes pequenos ainda, mas que vão crescer no futuro. E acho que isso que o Elson comentou é importante também de tech, quando a gente fala tech, o Brasil não tem tech, né? A gente fala tech e-commerce, né? Ou você pode olhar local web, algumas outras coisas aí que são boas empresas, ClearSale, uma empresa incrível, né? Mas a gente acha que não é hora. Mas provavelmente lá na frente, a gente gosta, por exemplo, do Mercado Livre, a gente acha que não está no preço ainda. Mas provavelmente nós vamos ter na carteira mais para frente, né? Aí nós vamos ter vai ser uma andada enorme, porque já é o cara estabelecido, vai ter passado mais tempo, o mercado inclusive e-commerce, vai ter consolidado um pouco mais, né, em menos players. A gente acha que assim, tem alguns players aí que vão ter dificuldade de sobreviver, né? Vai ser um período muito difícil aí pela frente para eles. Vão precisar de caixa, precisar de investimento. Então, assim, tem, acho que uma situação aí de consolidação pela frente, ou simplesmente de relevância de alguns deles. Então, a gente também está olhando muito para isso. Então, assim, como o Elson disse, parece, né, o que a gente quer aqui agora é, né, sair em algum momento aí de commodities, que a gente acha que, né, já vai estar no preço, e aí sim montar esses cases aí, que é por um prazo um pouco mais longo. Essa é a nossa ideia aqui. Pessoal, eu acho que não temos mais perguntas aqui. De novo, queria, né, como todos os meses, agradecer a vocês pelo tempo aí que dispensaram para ouvir a gente, para ouvir nossas ideias, né, o que a gente tem para dizer, né, sobre o que aconteceu e posicionamento nosso, e convidá-los para o próximo mês também, que a gente vai estar aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado.